Eu quero saber o que vocês acham da interferência do erro dentro da ideia de inteligência artificial. Vocês acham que a inteligência artificial erra ou não? Eu quero fazer uma pergunta diretamente pro Kleber. Quero saber quando que você vai tocar um bass com nós. Que eu tô ligado que você toca, daí eu já chamei várias vezes já nos groove aí, você ficou fugindo. Eu quero saber da produção depois, quanto tempo de edição levou pra fazer o resultado final. O cara é professor mesmo, velho. Queria saber como que tá a relação hoje em dia de audiovisual com as bandas, assim, se melhorou, se tá todo mundo no underground, tá todo mundo junto, mais fácil de fazer, mais difícil de fazer, mais fácil de chegar, essa que é a parada. Porque eu faço a pergunta pra mim, vou fazer pra vocês, todos, não sei se todo mundo gosta de música, mas não precisa ser necessariamente música, mas leve mais pra isso. Por que você gosta tanto de uma coisa imaterial? Por que isso toca tanto você? Eu tenho essa pergunta também pra mim, ela é uma pergunta que talvez eu não saiba responder, mas eu acho engraçado. Essa coisa de, sei lá, tipo, pô, como que eu gosto tanto de um somzinho que fica na minha cabeça? Tipo, sei lá, é engraçado. Pô, pensa um som, e eu gosto pra caramba, fazer aqui, morro pra ouvir essa pergunta. Eu acho que tem, mas não necessariamente essas respostas estão certas. Essa aqui que eu falei tem, só que eu não vou falar onde eu achei. Quem não tem, cria sua, né? Todas têm. Se for convincente, já era. Posso falar qualquer coisa ou mandar outra pergunta também. Vou usar a palavra do Netão, né? Quem não tem, cria sua, né? Mas, sim. Nem eu, nem tu. Nem eu, nem tu, mas tem. Até silêncio é resposta, né? Depende de quem tá interpretando. Toda pergunta tem resposta. Se vai te servir, se vai prestar pra alguma coisa, aí é julgamento de quem perguntou. Cada álbum tem sempre um processo bem único, né? No último, a gente tava no meio da pandemia, eu acho que os 4 anos, desde o lançamento do Wanderlust, não, a gente tava 2 anos e meio, desde o Wanderlust sem lançar, mas a gente vinha produzindo em casa. E o processo geralmente surge de uma jam, de um riff que alguém traz, e a gente brinca em cima daquilo, vai encontrando os caminhos, os arranjos. E disso saiu umas coisas que eram muito colagem também, né? Tipo, sei lá, tinha uns 2 sons, assim, acho que Run You Run. Mais Mr. Pips, assim, também. Que era, por exemplo, música que eu nem tinha participado de forma nenhuma, assim, no que deu origem a ela. Cheguei, e daí também tinha pedaços dela que foi uma entrada de estúdio de alguém sozinho, já colou tudo e virou outro som, sabe? Eu acho que o que também ajudou muito a gente a pegar esse processo criativo, assim, e cada um tem um jeito de produzir também, foi que a gente morava numa casa que tinha estúdio e tal, então na pandemia foi muito massa, né, que a gente ficou super hibernado, assim, ficar tocando e tal, e a gente gravou muita música também, sem finalizar, assim, né, a gente tem quase um disco, assim, de música que a gente fez na pandemia, e a gente ficava ouvindo só entre a gente, né, muito interessante isso, foi muito massa. Tem umas no celular, que o celular é antigo ainda, né, e tem umas que já se perderam, assim, mas foi muito massa isso, porque a gente entrava no estúdio, fazia alguma coisa, colocava um beat lá, começava a criar e tal, e era massa que a gente ficava ouvindo essas músicas, né, então foi uma fase que marcou muito também, essas composições que a gente tinha, eu mesmo estava ouvindo bastante, assim. Foi uma coisa bem, tipo, foi muito sem pressão, assim, tipo assim, vamos fazer aquilo que a gente tá
fazendo no momento, assim, tipo, curtindo o momento. Igual, talvez isso fruto um pouco da pandemia, de tipo, pô, a gente não pode fazer nada a não ser criar. Então vamos fazer isso que a gente tá fazendo aqui, se divertindo, sem, mas vai ser o disco perfeito, ou vai ter uma ligação entre um. Não, a gente só fez as músicas e acabou. Um trazia uma ideia, um riff, ou trazia um groove, ou outra coisa. E se a gente pegar esse groove que você fez com aquela ideia de 3 semanas atrás e misturar, será que dá? Aí de repente dava, entendeu? Então sobre o processo criativo é mais ou menos isso. Ao mesmo tempo que no FEM foram talvez colagens de ideias gravadas, ao vivo também a gente ali criando junto algumas ideias, meio que colagens de gravações de WhatsApp, assim, que a gente vai captando e vai tentando fazer funcionar junto. Como era pandemia, tava tudo parado também, né? Então ajudou a gente a criar bastante, assim, a ter bastante tempo, assim, pra aprender também, né, a gravar, como a gente tava com o estúdio ali, então... E daí foi engraçado também que na pandemia eu comecei a dar uma estudada, assim, em teclados, negócio, daí deu uma invernadona, assim, também, daí, tipo, veio com esse processo de gravar, se gravar, então ajudou muito, assim, também a estudar mesmo, assim, foi bem da hora. Eu acho que é isso, é o resultado de uns 2 anos, alguma coisa assim, da gente tentando aprender a gravar também, né? Tem muito a ver com isso, assim, porque acompanho os moleques antes de eu entrar na banda e tudo, e sempre foi essa coisa de ter muito as músicas, né, as canções certas, e ir pro disco profissional, tudo. E daí vi todo mundo, desde a pandemia, o João produzindo, o Adilson, né, aprendendo esse negócio de se gravar e tal, então eu acho que acabou num resultado desse, na hora de compor mesmo, que daí a gente botou o prazo, sei lá, 1 mês, né, que era... Agora a gente vai finalizar de alguma forma tudo isso que tem enrolado, sabe? Aí a gente decidiu gravar no Costela, então foi todo um trabalho que eu acredito ter sido basicamente hoje um estudo, mas que tem muitos registros, a gente não sabe o que vai fazer, mas que nos preparou pra daí ir pro Costela, e quando a gente decidiu ir pro Costela, a gente decidiu em 1 mês depois do que a gente falou, vamos aí. Então a gente começou a compor a partir desse 1 mês, depois de 2 anos e meio fazendo outras coisas. Então foi um processo bem específico, que a gente fez tudo e a gente acordava de manhã e tocava o violão assim em roda, não começava nos instrumentos elétricos primeiro, então foi bem legal isso. E letras e melodias iam vindo um pouco depois, às vezes, do instrumental. E todo mundo também diversificou os instrumentos. A gente não precisava ser o Adilson tocando baixo, ou eu cantando, ou tocando teclado. Então misturou tudo, e o meu irmão foi o baterista. Então foi um processo muito transformador para a banda. Porque as expressões de cada instrumento soam bem diferente a coisa. Muita coisa de a gente pegar e gravar num dia só um instrumental e ele ficar perdido por 2 meses, sei lá. Rolou com uma das que eu mais gosto, que é 25 no disco, foi isso. A gente pegou, tipo, num dia, gravou um instrumental super esquisito, assim. Parecia que não tinha muito espaço para ter aquela coisa convencional de verso e refrão e tal. E nessa passada pra esse 1 mês de vamos gravar, ele virou um negócio meio tiozão, que a gente sempre chamou o som. Então. E daí... E várias dessas, assim, também. Essa parada também do português e inglês, a gente também ficou bem desprendido de o que cada um quisesse fazer, a gente ia acabar fazendo. O Neto também tá cantando em português, tudo que ele canta é em português. O João botou que ele, foda-se, ele ia cantar em inglês mesmo. Ficou música metade. Ficou bem interessante isso também. Foi um produto meio do acaso de juntar as músicas que ficaram ali, mas elas juntas, acho que elas entraram numa conversa certa, assim, ficou um pouco psicodélico, daí vai pra umas coisas dançantes, português e inglês, tem umas coisinhas pesadas no meio, acho que foi bem diferente. O próximo não vai ter nada a ver com isso, nem do jeito da gente fazer, nem do jeito de como vai sair e tal, mas esse foi assim, né? Antigamente eu acho que eu era muito metódico, assim, achava que tudo tinha que ser muito pensado. Hoje eu consigo, a gente faz uma jam e consegue, tipo, peneirar e falar, putz, é que na hora que chega numa ideia boa, assim, sem querer, a gente meio que se olha e fala, pô, esse aqui é legal.
Agora, mas isso tipo, só acontece agora mesmo, assim, depois de, sei lá, 10 anos de banda, isso acontece agora. E você olha e fala, pô, consegue reconhecer que é legal, entendeu? Eu acho que quando a gente tá nesse processo de começar a fazer uma música baseada em algum riff, a gente sempre tá naquela coisa, tipo assim, às vezes você erra uma parada, mas fica muito massa. Daí você dá a intenção daquele erro e vira um B da música, sabe? Eu acho que a gente também tá sempre ligado nisso daí, de dar chance mais pra esse acaso mesmo, do que fazer aquela coisa formal, ou colocar a música, taxar ela de algum jeito, assim, né? Eu acho que a gente tá sempre deixando ela acontecer assim mesmo. Esse momento de ensaio, quando a gente tá fazendo jams junto, ou testando possibilidades, às vezes tocamos 4 ou 5 vezes a mesma proposta, a mesma ideia, mas eu toco de jeito diferente para ver depois como que soa. Eu tento sempre utilizar o meu repertório, digamos assim, de possibilidades em tudo aquilo que a proposta pede, até ver que algo fique legal, ou se não fica, faz outro. Acho que, pelo menos para mim, essa parte do inesperado e do essencial é essencial, né, na verdade. Acho que agora a gente tem um pouco mais de maturidade também, tocando junto sei lá, de ouvir mais os outros. Tipo, eu falo pra mim, né? Eu consigo ouvir mais o baixo, a bateria e saber o que tem que estar na frente. E às vezes minha guitarra pode estar na frente, pode estar atrás. A gente tem que estar pra música ali, sabe? Não eu fiz um negócio legal, então isso aqui tem que estar na frente. Não, tipo, às vezes também tem que estar ali, mas não só eu tenho que estar ali. Na hora de gravar, eu lembro que teve música também que mudou porque ela ia ser uma coisa só inteira, assim. Ela ia ficar na mesma pira a música inteira, assim. Ia ficar quietinha e tal. Foi uma pisada errada ali de pedal que ficou um som esquisito que fez um B inteiro da música, assim. Ela cresceu pra não ter bateria, por exemplo, na música, pra ela ter uma parte inteira gigantesca, assim. Acho que até mesmo perder arquivo, às vezes é um acaso massa, assim. Sem gravar de novo aparece outra coisa, vira outra música. Teve coisa que acho que a gente pegava os primeiros instrumentos também que tava em casa, assim, eu lembro de acidentes assim, por exemplo, de não ter tecla no teclado, não ter tecla suficiente, tem que trabalhar com essas que estão aqui. Essa aqui do meio não vai ter, essa nota ela não vai ter ali. Teve violão desafinado também, que acho que ficava mais bonito desafinado assim, daí na hora de gravar foi uma treta, porque ele tinha que ficar naquela desafinação, assim. Mas, puta, o tempo todo rolando coisas que não cabem a gente, que demora vão entrar, assim, né? Eu percebi, agora ouvindo até os meninos falar, que é exatamente isso, que os acasos parece que eles te levam a novos acasos, né? Tipo, não é só, agora mudou o tempo, e aí porque teve um acaso. Não, depois que você entendeu que aquele tempinho errado ele pode ser colocado em outros momentos e entende que aquilo é também um estudo, o acaso, o erro, ele te leva a esse estudo. E é engraçado porque isso ressoou na nossa banda de uma maneira diferente mesmo, porque até a rádio do Spotify, que é feita por algoritmos, ela agora é tipo tudo outras bandas, outro rolê. E isso tem a ver com esse lance métrico, com algumas questões de timbre, que eu acho que eles devem analisar isso, né? E me fez conhecer outras bandas que têm acasos parecidos. Então, eu não sei definir exatamente o acaso com algum sinônimo, mas é esse erro parecido que ele vai te levar num outro lugar. A gente debateu sobre ter um artista que a gente gostava muito. No caso, é o Costa, lá de Curitiba, Costa Júnior, o arroba dele. E que a gente chegou no consenso de que ele representaria esse sentimento desse disco. Então, no caso, a concepção do álbum visual foi feita enviando nossos sons pra ele. Ele ouviu os sons e desenvolveu. E quando ele entregou pra gente, a gente falou exatamente isso. E daí pra vida, no sentido que eu levo
recentemente. Eu não sou de assistir muito nada, mas eu comecei a assistir alguns animes. E eu acho que a estética do desenho 2D ao invés de 3D é uma coisa que sempre vai ter um valor irreversível. Então a tecnologia, mais uma vez, pra mim não ganhou. Daí você leva isso pra música, o analógico, você leva pro vinil, você leva pra tudo, que sempre vai ter um valor eterno. Então eu acho que a estética é um pouco mais voltada para os recursos que a gente tinha anos atrás, tem me atraído mais do que o que tem se lançado, entendeu? Quando você bota tudo muito hi-fizinho, por isso que tem muito lo-fi hoje, tudo, né? Fica com uma coisa meio dentro dos parâmetros ali, fica meio igual a tudo, assim. Né? Na hora que você coloca as coisas com mais sujeira, assim, fica legal. Acho que é uma coisa que a gente tá levando bastante. Eu acho que de inspiração, assim, todo mundo tem uma formação, às vezes, de como começou a gostar das coisas, assim. Eu gostava bastante do Black Sabbath quando comecei a tocar, assim. Hoje em dia não tem nada a ver. Mas eu acho que a gente leva muito músicos e artistas que são ecléticos, de certa forma, porque a gente é assim, né? Então acho que esse tipo de coisa dá uma... não só um conforto, assim, pra gente, mas ajuda a gente a pensar que a gente pode fazer música de qualquer forma, assim, né? Quando a gente fala de eclético, a gente pensa mais em, por exemplo, Beatles, por exemplo. Então é massa saber que você, como artista, pode chegar num lugar assim que você você não é nem mais rotulado, nem mais coisa nenhuma. Você pode fazer o próximo desse jeito, o próximo meio grunge, o próximo psicodélico, de qualquer forma que você possa fazer. E eu acho que isso é o mais legal de se inspirar, não só de, tipo assim, buscar referência ali, mas saber que você pode fazer de um certo modo, assim, né? E eu acho que também a gente leva em conta também, não só quem faz isso como som, mas, tipo, é inspirador, tipo, quem produz hoje em dia dessa forma, assim, né? De, tipo, igual, encoraja a gente de estar dentro de casa e poder falar, velho, o som pode sair daqui mesmo, sabe? E ir pra frente. Ele não precisa seguir aqueles padrões de, tipo, ter a pré, ir pro disco, ir pro estúdio, pica e não sei o quê. Ele pode sair da tua casa, assim. Então, de inspiração, por exemplo, de trampo, tem a Billie Eilish lá, o irmão dela, pô. Pô, é muito foda isso. Os caras, de dentro da casa deles, lançam um disco que é ouvido no mundo inteiro, assim. Então, não precisa inspirar só você de tocar ou fazer aquele tipo de som, né? Mas de trampar daquele jeito, né? Eu acho que de inspiração é muito interessante, assim, que eu acho que todo mundo aqui partilha da mesma ideia, que a gente tá em pleno movimento, né? Em plena transformação. Desde cedo, quando a gente é moleque, tá começando a curtir uns rock, e depois você vai passando por isso, sabe? E é muito massa que na banda a gente tem essa transformação também. Então eu sinto assim que o som ele dá uma amadurecida em algum ponto, em outros até não, mas tipo, ele tem essa transformação também, igual a gente tem, sabe? A gente deixa isso muito claro também no nosso som. Tanto que a gente até tinha uns CDs mais rockão, assim, pá, mas a partir de agora eu acho que vai ser mais uma coisa assim, tipo, mano, é um som, é uma música, né? A gente tem uns compassos de bossa nova, tem umas paradas bem diferentes, assim, no disco, sabe? Pelo menos eu ali na minha linha ali, eu tento fazer, sabe? Que é as paradas que me inspiram, assim, também, um pouco de música brasileira e tal, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que foi inspirador pra mim também, foi nesse disco receber a mix do Bank, né? Que ele mixou nosso disco e foi muito louco ouvir um disco meu sem ficar prestando atenção no baixo. Porque, como, né, por ser um pouco crítico e tal, então toda vez que a gente fazia uma pré e chegava alguma versão, assim, ficava só ouvindo baixo, velho, tipo, nossa. E ele conseguiu deixar a música vista como um todo, sabe? Pelo menos pra mim, assim, tipo, eu tinha até esquecido o que eu tava fazendo, sabe? Eu comecei a prestar atenção em tudo, assim. Então eu acho que o que é mais inspirador, assim, é transformar a música mesmo, independente de qualquer estilo, fazer ela chegar em você de um jeito completo, assim, sem fragmentações, assim, ela direto mesmo que vai atingir, sabe? E eu sempre procuro isso também quando eu vou fazer alguma música, né? E eu acho que a inspiração, assim, que eu acho de banda, assim, né, que a gente tá nesse cenário musical, pra mim, Bulgarins é muito foda, assim, que eles têm muito essa parada de fragmentar e colocar umas coisas num lugar, outras em outros, né? Eu sempre gostei de muitos estilos diferentes, assim, mas sempre dentro, sei lá, da pegada rock, né? Desde, tipo, metal, depois new metal, hardcore, emo, abracei tudo isso aí que teve e sempre gostei bastante, mas também passando por toda a psicodelia, tudo isso me influenciou de alguma forma em algum momento da minha trajetória de vida.
E hoje em dia eu enxergo tudo isso assim como se fosse uma grande caixinha de ferramentas, assim, e que quando traz um sentimento na hora de criação, ou que eu preciso de algo, eu vou lá e busco, né, em todo esse pessoal que eu já ouvi para tentar fazer. E aí, sei lá, depois que comecei a trabalhar com bandas e também tá atuando num cenário mais prático, se inspirar muito de quem tá ao redor, né, pra gente continuar fazendo também. Então todas as bandas que a gente toca junto, do cenário novo brasileiro, assim, é uma inspiração muito grande. O Fer até deu risada agora que ele falou do hardcore, então, porque essa prática do do it yourself, que vem do hardcore, de tipo assim, juntar a galera que é das bandas, que é da cidade, fazer com que tem, é algo que, independente da caixinha que eu vou estar pegando no momento, sempre vai estar me guiando, porque, tipo, foi através disso que me deu o ferramental para fazer coisas, de fato, na arte, assim. Então, é meio que uma mistura de tudo, assim, né? Que eu tento enxergar dessa forma porque parece que vai ser melhor para mim. E eu até falei porque na adolescência isso gerava até uma crise de ansiedade, uma crise de identidade, porque, tipo, pô, eu tenho que ser alguma coisa. Será que eu vou ser metaleiro? Será que eu sou hardcore? Será que eu vou ser psicodélico? Então, mas é mais ou menos isso. Agora, pra esse último disco, né, que é o Fêmea, eu acho que muito de uma música, assim, que se diz, assim, psicodélica, né, tipo, as primeiras coisas do Tame Impala, King Gizzard, assim, ou Cis, a galera ali basicamente o line-up do Levitation, assim, é uma galera que a gente acha muito massa, assim. O próprio Bulgarins, né, que o Ben que mixou o disco e tal, o Bulgarins sempre foi uma referência, sempre não, né, mas já há um bom tempo é uma referência forte pra gente. Aí bandas do Macaco Bong também, coisas daqui que a gente acha massa. O Molho Negro é uma banda que talvez no som não apareça tanto assim, mas o convívio, as bandas que a gente acabou convivendo acabaram influenciando de alguma forma, assim. Tipo, conviver com bandas, conhecer, ir pra festival, assim, dá uma coisa assim. Um show marcante nosso, assim, todo mundo, se estivesse aqui, falaria, foi um Piracicaba. Sempre é incrível tocar em Ponta Grossa. Destino, eu acho que a gente gosta, eu falar por mim, né, eu gosto muito de estrada. Tem umas cidades, às vezes, chavezinha, assim, do nada, pô, Palmas, a gente curtiu muito Palmas. Tem muita coisa que vem da cagada, assim, mas tem muita coisa muito bonita. A gente fez uma locomotiva que era um line-up muito bom, assim, tipo, ter Bulgarins, ia ter o Terno, ia ter Dead Fish, tipo assim, era uma curadoria muito boa, daí, tipo, M Stone, acho que depois a gente ia tocar o Raça, enfim, foi uma sequência de bandas, assim, super legais, assim. E nesse dia a gente, não sei o que aconteceu, assim, mas a gente tocou muito bem, assim, a galera comprou muito nossa ideia, assim. Foi um show, um lugar marcante, assim, por conta do show, assim, e era uma estética legal, assim, foi bem massa. Sempre é incrível tocar em Ponta Grossa, que é uma cidade que recebe a gente, tipo, maravilhosamente bem. E de história, meu, assim, sempre sobra uma história de pós-show, de às vezes fazer um after muito louco num lugar que nunca ninguém imaginou, assim, de amanhecer o dia trocando ideia com a galera, ou se não, alguém do público fazendo alguma coisa extremamente insana, subindo no palco, ou a galera cantando as músicas junto, assim, eu fiquei tipo, meu Deus. Então esse tipo de coisa sempre acontece, assim. Destino, eu acho que a gente gosta, eu falar por mim, né, eu gosto muito de estrada, assim, se eu pudesse ficar sempre na estrada ia ser bom. Mas com uma semaninha em casa também. Tipo, 3 de estrada e 1 de casa, pra mim ia ser perfeito. Tem umas cidades, às vezes, chavezinha, assim, do nada, pô, Palmas, a gente curtiu muito Palmas, a gente voltou 2 vezes, nunca imaginava que iria pra Palmas, e pô, é uma cidade que a gente ama hoje em dia, assim, tem amigos pra vida inteira lá e... Tem muita coisa que vem da cagada, assim, mas tem muita coisa muito bonita, tipo, é bizarro. Teve um rolê que rolou em Recife, que a gente tocou, e aí a gente passou a madrugada ali naquele centro histórico, num lugar que podia lá,
acho que era bar, não lembro exatamente essa parte. Daí no amanhecer, isso eu lembro, era dia 2 de fevereiro. Dia de Iemanjá. E daí a gente, tipo, atravessou de barquinho e... Como é que é o nome daquele negócio que tem um dragão, que é um monumento maravilhoso que tem em Recife? É no Marco Zero, né? Na frente, tem um nome. Um forte, eu não sei se é esse nome. É do sul, né? Tem essas coisas. Mas daí é lindo, assim, a gente viu o amanhecer, o mar inteiro dourado, assim, aquela coisa, assim, tipo, meu Deus do céu, eu acho que eu tô fazendo tudo certo, né, não é possível. Então existem cenários que a estrada proporciona que eu acho que valem muito, porque depois que você vê aquilo, cara, tua cabeça nunca mais vai ser a mesma. E eu acho que estar fazendo isso, visitando lugares assim, porque a gente tá tocando, porque a música a gente tá fazendo, então vai ter muita história, claro, da gente... festando pra caramba, vai ter um monte de coisa dessa que se eu falar vai ser tipo, entre aspas, mais do mesmo, que acaba sendo até interno às vezes. Então, no sentido geral da coisa, viagem, turnê, é a mesma coisa que, velho, história pra contar. Então assim, não sei se eu recomendo, entendeu? Mas é uma das coisas que me fez ser quem eu sou. Então, eu acho muito massa, muito massa. Puta, de história, assim, eu acho que a gente acaba lembrando mesmo de coisa que dá errado, né? Porque dá errado coisa pra caramba, o tempo todo, né? Então é tipo, fazendo um batidão, assim, de lembrar da cabeça, assim, no meio do Mato Grosso, trancar a van. Daí tem que quebrar o vidro da van e andar com a van aqui. Entrando no vento, Cadê o merch? Perder coisa. Esqueceu o Pô, em Minas, velho, uma vez eu antes na passagem de som, eu queimei um amplificador, velho, custava uns 15 mil reais, assim. E daí você olha e, nossa, foi muito difícil resolver isso aí. Você olha as fotos do show, tô assim... inconsolável, passei até mal, né? Porra, doença, pegamos virose, acho que na turnê inteira quase, foi uma escadinha, assim, de virose. O João Manuel pegou virose no primeiro dia, primeiro show ele tava acamado, assim. Eu peguei nas 2 últimas semanas, assim, que eu fazia show do lado do banheiro, assim, já que eu vivia ali. Pô, mas são várias dessas coisas. Agora, de tá no meio da turnê, já aconteceu um monte de coisa. Perdemos o merch em Floripa. Eu acabei de tomar um atraso. Camboriú, Verdade. Eu acho que toda viagem tem uma história. Lembrei de uma agora também que a gente foi tocar, era com Molho Negro, inclusive. Era em Formosa, Goiás. Chegamos lá, puta, era um pico, assim, ele era beira de rio, do outro lado do rio era uma base militar, assim, que você via os arames, assim, aquelas luzes de cima, caringuarita, assim. E foi uma doideira, a 10 metros do palco era o rio já. E acho que no meio do show do Molho Negro acabou a luz também, assim, ficou... Tudo sem cor, no meio do mato, área militar, coisa arasa. Equipamentos dos anos 80. Muita loucura, assim. De história, meu, tem, sei lá, 1,5 milhão. As que vêm na minha cabeça são as piores agora. Não sei nem se eu posso contar. Mas, mano, teve uma muito engraçada, velho, que a gente tinha uma van, né, mano, antes da pandemia, pá, a gente viajou pra caralho, foi lá pro norte do Brasil várias vezes e tal, foi bem massa. E teve uma história muito louca que a gente tinha um motora, mano, e ele era mó engraçado, assim, né, velho, ele era meio que da igreja, pá, mas ele era nosso brother, assim, mano, ele era um cara massa, tá ligado? A gente ficava vendo várias, tipo, ficava vendo a gente doido, pá, o cara era mó parceiro, tá ligado? Gente boa. E teve uma vez que a gente foi tocar num bar, mano, e esse dia foi muito engraçado, velho, que eu tava tocando, não tinha muita gente no bar, sei lá, tinha 12 pessoas assistindo o show, tá ligado? E passa esse nosso motor assim, velho, dançando igual o russo na frente do palco, tá ligado? O cara da igreja, porra, velho. Falei, mano, que porra é essa? Eu olhei pros amigos, os caras já tipo, já era, né? Daí eu falei, velho, o cara ficou maluco, mano. Ficou maluco, sem saber que tava maluco. No final todo mundo tava mais ou menos igual, mas tipo assim, né? A gente com cuidado com ele, daí já até uma preocupação, tipo, mano, como que a gente vai embora, caralho? Mas daí passou, assim, foi... Entre milhões de outras, né? Eu acho que essa é o que dá pra contar. Mas uma história, velho. Deixa eu ver. Aconteceu bastante coisa engraçada, assim. Mas teve uma vez que a gente viajou pra fazer um show único em Lavras, uma cidade em Minas Gerais, você deve conhecer. A gente era muito novo, então pra gente não valia a pena financeiramente pra gente ir, mas a gente tinha feito uns shows e tinha deixado no caixa da banda uma grana e falou, vamos pra lá, porque
a gente tem que rodar, se as pessoas ouvirem, vai que aconteça alguma coisa. E aí a gente foi pra um lugar, que era lá em Lavras, que era tipo, o cara chamou assim, pelo Facebook, a gente falou, vamos embora. E a gente não armou nenhuma turnê, era só esse show, o aluguel da van era tipo, muito caro, tudo era muito caro, mas a gente foi. E aí chegou lá, era um bar minúsculo, assim, tipo, o bar até tinha um espaço grande, mas o palco era minúsculo, assim. Só que a gente chegou e falou, não, vamos fazer e tal. E aí foi chegando na hora do show, a gente começou a perceber que não ia dar ninguém, assim, tipo, né, literalmente, assim. E a gente até meio que falou, já estamos aqui, a gente começou a beber e tal. E aí beleza, a gente começou a tocar e a gente tava mandando super bem, assim, a gente tava tocando bem. E aí tinha umas 5 pessoas, 10 no máximo, assim, na frente do palco, e eles estavam curtindo. Daí o dono do bar fez literalmente isso, ele parou o show, pegou o microfone e falou assim, ó, gente, chama todos os seus amigos aqui, que agora vai ser show em dobro e entrada, tipo, de graça, assim, e parte desse dinheiro da cerveja ia pro nosso cachê e tal. Daí a gente falou, caramba, e agora eles vão parar de tocar por meia hora e chama a galera, vamos fazer encher. A gente falou, caramba, que cara legal, né? Tipo assim, o cara tá querendo prestigiar a gente, fazer dessa noite uma noite legal. Beleza, a gente ficou lá bebendo e tal. Deu uns 40 minutos, sei lá, chegou 15 pessoas. Foi isso, assim. Pelo menos a galera tá curtindo, vai ser massa a noite, né? Aí começamos a tocar, tal, de novo. Deu de novo, o dono do bar parou, assim. E dessa vez ele não foi tão legal. Ele pegou o microfone e falou assim, gente, volume não é sinônimo de qualidade. Aqui a gente não tem alvará, então o show vai... tem um pessoal que é muito folgado, vem aqui tocar, e a gente começou a perceber que era pra gente isso. Aí, tipo, ele começou meio que a ofender a gente no microfone, tipo assim, sendo meio passivo-agressivo, tipo assim, né? O pessoal aqui não tem noção, então se continuar assim a gente tem que parar. Nessa hora, quando eu percebi que era pra gente o recado, eu já tirei meu instrumento e falei, bora, eu não vou incomodar mais, né? E aí nisso a galera começou a xingar o cara, tipo, porque o cara fazia isso direto, assim. Ele não falava com as bandas, falava abaixa o volume, ele simplesmente subia no palco e começava a descascar as bandas. E aí nisso a gente foi parando assim, tipo, cada um foi desmontando suas coisas e a gente vai embora, assim, sabe? Tipo, a gente viajou 3.000 quilômetros, sei lá quantos deu, tipo assim, só pra chegar lá, não fazer o show direito, então foi muito estranho. No final ele tava xingando a gente, foi horrível, acho que a gente nem recebeu esse dia, assim, tipo, a gente só gastou dinheiro, assim, mas foi engraçado, foi legal. Hoje, o lado bom de você não precisar fazer um disco, ter uma mídia física para poder divulgar o seu som, tem um lado que, de certa forma, soa democrático, porque você não precisa gastar na prensagem, tipo, as pessoas podem te ouvir com você pagando uma taxa não muito alta ali para as plataformas digitais, mas, obviamente, isso, para você ganhar dinheiro com isso é uma exploração tremenda, né? O que o Spotify faz sei lá, é obsceno, assim, é errado. Consegue ganhar dinheiro, só não sei se você tem muito play e ainda assim não é justo que os artistas ganham. É uma sacanagem realmente que o Spotify faz, por exemplo, que até gente gigante que tá ganhando muita grana com isso fica puta, porque realmente é muito foda. Sei lá, se a gente tem, às vezes, em música 40 mil plays, que é uma coisa, porra, muito massa. Pô, imagina, se isso fosse em disco, pô, faria a gente conseguir pagar altos projetos, faria outras coisas muito diferentes com isso. Fora esse 0,000 sei lá quanto que é de dólar em cada play, né? Teve uma vez que eu dei uma olhada lá e tava tipo 12 centavos, tá ligado? Pra sacada. Eu vou deixar chegar nos 26, 27.
E tipo, a gente é uma coisa que a gente não tem muita ideia. Então, o que faz a gente movimentar é essa coisa do merch ali mesmo, uma camiseta ali massa pro cara que curte, que sabe? Que tem até umas camisetas que a gente já fez que eu não comprei, que eu me arrependi, que eu falei, porra, mano, aquela camiseta era mó massa, aquela 2019 lá. A gente trabalha muito no cerne da coisa, que é do tipo, cara, a gente tá fazendo camisetas feitas por nós, as pessoas podem ter certeza que é tudo coisa nossa. Camiseta, vai fazer disco impresso. Por exemplo, agora a gente vai lançar o FEM em CD, só que é um selo independente lá de Ponta Grossa que chama Lambrequim, de um cara que chamou a gente pra fazer isso junto. Ele tem vários lançamentos já feitos, mas são bandas do mesmo circuito. Ou seja, a gente também se identifica com esses selos e com essa produção em Ponta Grossa, em várias cidades. Então eu acredito que, independente de um mercado maior, essa própria rede underground que sustenta venda de CDs, vinis e tal, vai continuar sendo isso por muito tempo. Não sei se vai ser algo que vai tomar conta de massas, mas eu acredito que isso é uma regra para um nicho, entende? Eu acho que vão se tornar cada vez mais conscientes aqueles que fazem as coisas parecidas. Hein? O vinil é o nosso sonho ainda, velho. É caro pra caramba pra fazer, mas estamos ali, assim. Estamos na eminência de fazer sempre ali. Uma hora, logo menos, vai rolar. Pô, feliz já demais. Esse CD que vai sair da Lambrequim vai ficar muito foda, assim. Vai ser uma coisa linda da gente ter. De quem gosta ter. Pô, direto quando rola assim, sempre tem um brother querendo fazer uma cassete, vambora, vamos fazer. Mas é que assim, eu acho que o objetivo de banda underground sempre foi agregar coisas ao som, né? Uma experiência sonora de estar num show que você sabe que aquela performance é muito legal, que vai ter, por exemplo, um disco igual o FEM que vai sair agora, que tem uma arte gráfica pensada em detalhes. Então você vai agregando coisas nesse trabalho sonoro para poder trazer mais coisas para o público, né? E esse é um exercício que banda underground sempre teve que fazer, né? Desde os anos 90, assim. Então parece que essa desvalorização geral da música fez o grande ficar mais perto do pequeno do que o pequeno mais perto do grande, entendeu? Tipo assim, as coisas que a gente sempre teve que fazer a vida inteira para conseguir, né, fazer com que a galera se interesse por aquilo que a gente tá falando, trazer um assunto legal, uma sonoridade legal, um merch bacana, uma arte legal para que a galera se envolva naquilo. Ou antes o músico de gravadora não tinha, porque a gravadora meio que já fazia o esquema. Agora tem também, tem que botar a cara lá na rede social, se matar pra caramba, fazer um monte de publi. Então, tipo assim, a gente não melhorou, mas quem é grande também tá tendo que se dividir em muito mais pra conseguir um mínimo, assim. Mas eu procuro sempre, tipo, de alguma forma, assim, o que eu acho, não que isso seja um método mais adequado. Talvez não, né? Porque eu acho que eu preciso melhorar em muita coisa, mas eu crio um certo cabresto, assim, em relação à arte, assim, tipo, eu reconheço as falhas de toda essa parada das plataformas digitais, assim, de como são ressarcidas e tudo mais, e como isso às vezes vende esse negócio que é democrático, é só você colocar lá e tal, mas não, isso não necessariamente vai fazer com que você seja ouvido, e ainda esse grande pacotão da indústria ainda influencia nas mídias, assim. Então eu crio uma coisa, tipo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, tentar com as minhas próprias ferramentas divulgar isso ao máximo e continuar, assim. E eu acho que a galera que consome, assim, esse merch da banda ali, que é um disco, que é uma parada um pouco mais, né, direta, assim, a galera que curte som mesmo, assim, né, que tá ali pra, tipo assim, mano, eu quero colocar o CD dos caras porque eu tô ligado que vou ouvir umas coisas que eu não vou ouvir no Spotify, né. Que é isso que a gente pensa, assim, também, de consumir, né? Tipo, você coloca um vinil lá pra tocar, você fala, mano, tô ligado que esse som aqui não vai ter no fone e tal, por melhor que qualidade que seja o seu fone, suas paradas, mas se der o play no Spotify, vai cortar um monte de frequência, um monte de coisa, né? Então acho que a galera que tá consumindo hoje é essa galera que curte mesmo, assim, o som. Pra mim, ainda fazer show é o melhor jeito de divulgar sua banda. Então você procurar tocar o máximo possível. Eu não sei se eu tô sendo muito direto na resposta, sim, mas é difícil falar que é bom, né? Porque eu não usufruo do lado bom, eu acho. Eu não sei como que é ser bom na parte digital, assim. Eu reconheço que talvez já tenha tido mais plays que muita gente. Isso não faz de mim melhor. Às vezes eu vejo artistas incríveis, assim, que, tipo assim, pô, tem 20 ouvintes mensais, assim, tipo... Eu não sei como é ter, tipo, sei lá, 1 milhão de plays, eu não faço ideia como que é isso, eu não sei o lado bom da coisa, assim. Eu só sei que, da minha parte, é uma condição minha não
conseguir parar de fazer som, assim. Então eu continuo fazendo e não pensando muito nisso, assim. Se mudar amanhã o modo de consumir música, também não gosto desse termo, mas eu vou continuar fazendo e só meio como se fosse um ignorante, assim, um burro mesmo de carga que só olha pra frente, assim, independente do fardo que esteja, assim, meio bobo, assim, mas sei lá, é isso que eu faço, assim. Eu não preciso do disco, mas a partir do momento que eu tenho ele, eu sinto que aquilo é meu. Isso eu acho muito massa, assim, tipo, eu sou muito fã de uma banda, e aí, tipo, você sabe que ali na internet, assim, você é só mais um fã dessa banda, e a partir do momento que você compra o disco, de alguma forma, eu me sinto dono daquela música, sabe? Tipo, isso aqui é o meu, entendeu? Essa parada aqui é minha, então eu gosto de vinil, assim, é o que eu mais tenho apreço, assim. CD, gosto de ter, mas não faço questão. Vinil, quando eu gosto muito de disco, eu procuro ir atrás, assim. Mas eu também, no momento, talvez um dia eu seja mais de comprar muito disco, assim. Eu não compro muito. Quando tenho oportunidade, assim, eu gosto. Eu tenho uma coleção de discos de vinil. Eu até tenho um amigo que a gente compra até de e-mail às vezes, porque é caro, né? Daí fala metade, o lado A é meu, o lado B é seu. Aí sobre consumir quadrinhos, teve uma época que eu já consumi, na época que eu tava na faculdade, assim, mas, putz, depois da pandemia, assim, no geral, parece que eu, pelo menos, foquei muito em coisas pra música também, educação musical, gravação, assim. Do cenário atual, assim, eu acho que eu ando meio afastado. Tem alguns quadrinhos brasileiros que eu já consumi mais. Tem aquele Mouse, né? E agora eu não consigo lembrar de cabeça, mas tem toda uma cena ali que veio junto com essa galera do Mouse, que tinha uns amigos meus que a gente vivia se trocando, mas ultimamente só. E livro também só de teoria da história, que é as coisas que eu estudo. Eu consumo, eu tenho uma coleção de discos, assim, desde moleque, que eu lembro até que meu primeiro salário, do meu primeiro emprego, eu comprei 2 discos, que é o LED 3 e o Animals, do Pink Floyd. E tenho carinho, assim, muito grande, né? E essa coleção já veio com meu avô também, que meu avô ele era radialista lá em Campo Mourão, teve um programa de rádio por 50 anos lá. E ele tinha sempre essa coleção de discos, assim, era uma parada que eu meio que brincava, né? De abrir o armário dele, tinha um cheiro muito massa, sabe? O cheiro de disco, assim, era muito da hora. E eu lembro desse cheiro até hoje, muito massa. Daí eu abria e ficava lá, não mexia, mas eu abria pra ver o que tinha, sabe? E sempre me deu muita curiosidade. E daí minha mãe também tinha alguns discos em casa, assim, com o aparelho meio zoado, meio frouxo ali, rodando devagar. E daí quando eu peguei uma idade que eu comecei a comprar, assim, eu fui lá e arrumei e tal. Daí hoje eu tenho um aparelho de som lá, eu tenho alguns discos assim, compro meio esporádico, né? Tenho consumido ainda, tenho comprado. E eu acho que é o que eu mais consumo, assim, eu acho que é isso mesmo, disco de vinil, assim. Já tô acumulando faz um tempo aí. Não, eu nunca fui muito bom colecionador, assim, nem em casa, ninguém nunca foi muito assim, então às vezes era melhor não arriscar ter as paradas assim, que às vezes eu ia perder, eu ia arriscar, emprestar, alguma coisa assim. Então disco eu tenho herança, né, disco de herança, daí tem o Nelson Gonçalvesinho ali, um Appetite, eu nem gosto muito do Guns, mas tem o Topo Gigio ali, eu adorava. Não tenho grandes coleções, acho que eu já tive muito DVD, assim, de música, aquela coisa bem tiozão, assim, mas que você lembra bastante. Uns VHS que eu ficava guardando, assim, esses dias eu não achei eles, acho que já era. Então nunca fui muito, assim, de colecionar as paradas. Principalmente de disco, eu tenho uma preguiça de ter a coleção, assim, de ir atrás, gastar o dinheiro no negócio. É triste isso, né? Mas é verdade. Pro bem maior, eu acho que era melhor eu não colecionar nada mesmo, que ia tudo pro saco, assim. Então eu gosto muito de ver filme, assim, então pra mim é mais interessante agora. Eu consumo tanto vinil, quanto CD, quanto livro, de uma forma constante, assim. Eu tenho Spotify na mesma régua, assim. No carro da minha namorada eu ouço CD. Aí vinil, vez ou outra, tô na casa de amigos que estão ouvindo vinil, então eu levo às vezes agora também. Livro, eu sempre tive o hábito de livros em específico físico, um hábito muito pequeno, assim. Só que eu tenho vários livros que eu tenho uma leitura diferente. E isso é porque vem da minha família, da minha raiz, das coisas de ler coisas esotéricas.
com certeza seria o meu primeiro violão, que é muito louco. Quando eu pego nele, parece que as coisas mudam. Eu amo esse violão, é muito, muito foda. Se fosse para escolher 3 discos, antecipando qualquer dúvida, é porque eu fui ouvindo a galera aqui, eu já tô... Pô. E aí eu ia o do Cassiano, que é o 18 quilates. E eu tenho 2 discos de uma banda que me influencia bizarramente, assim, que é o Rival Sons. Eu tenho o Hollow Bones e eu tenho o Feral Roots. E eu gostaria de salvar esses 3 discos. Meu, eu tenho uns vinil do Rush lá, que eu como batera, todo mundo que toca bateria vai se identificar, que pra mim é muito importante, teria que fazer questão de salvá-los. E da minha coleção, eu tenho uma coleçãozinha de CD, assim, que é muito singela, mas que eu tenho muito amor por ela. Por exemplo, o disco do Molho Negro, que é a banda que vai tocar com a gente, que eu comprei, sei lá, 4, 5 anos atrás, que eu rodei quase até furar. Ah, eu acho que eu levaria a minha caixa. Eu consigo levar. 3 títulos eu não sei, cara. 3 títulos pra mim é muito difícil, assim. Mas eu acho que já me veio um na cabeça, que é o Minas Gerais, do Milton Nascimento. Que eu tenho aquele duplo, que é o Minas e o Gerais, em um só. Esse eu salvaria, com o resto dos outros. Eu pegaria meu baixo também. Deixa eu pegar meu bass, mano. Foi aqui, né? Deixa eu pegar meu bass. Pegaria meu baixo, talvez esse disco aí. Nossa, difícil, hein, cara. Pegando fogo. E um chocolate. Se tivesse que salvar alguma coisa, no instrumento não vale, você falou, mas não... Não vale esse instrumento? Vale sim. Eu ia salvar eles, assim, né? Mas é isso. Que as coisas que eu tô lembrando que eu salvaria, assim, elas não estão mais lá também. Já não salvou? Você não é materialista. Já não salvou? Estou não pegando coisas materiais. Lembrou de coisas que ele queria ter salvo. Me lembrou mais de coisas que eu queria ter salvo. Pô, tinha uns DVD tão massa que eu perdi agora lembrando. O que você queria ter salvo? Pô, queria ter salvo. Queria ter salvo um DVD do Black Sabbath que sempre me marca muito, pô, que era o Live em Paris lá, o famosão. Nossa, isso aí me deu um trabalho com a minha avó também. Eu nunca vou esquecer isso, que ela chegou um dia, tava tocando NIB bem na hora, legendado, assim. My name is Lucifer, lá não sei o que, criancinha ali. Queria ter salvo esse. Queria ter salvo um dos Sex Pistols também. Puta, que aquilo lá eu nunca vi na minha vida como é que eram as coisas. E ele era meio informativo, assim, também. Os punks nessa época, não sei o que lá. O VHS da Escola do Rock, que eu cacei esses dias, eu não achei, velho. Porque é muito bonitinho, é mais grossão, né, os VHS. Eu perdi, real mesmo. Teria salvo. Tem um do Tom Waits, que é o Mood Variation, mas... Esse do Tom Waits eu acho que eu levaria assim. Butterfly 3000 do King Gizzard. Eu acho que o Abbey Road dos Beatles eu levaria também. Que é bom ter um clássico pra sempre com você, assim. Tô até partindo pro outro, você não perguntou, mas eu vou falar, um dos meus filmes favoritos que é tipo, o All Time Favorites é dele também. Eu sou meio fãzoca do Kubrick. Eu acho que Iluminado é uma obra legal, assim, se você quiser sentir um pouco de agonia e medo, assim. Cara, a gente fez uma pergunta parecida agora na turnê e eu fiquei muito em dúvida. A pergunta que a gente tinha feito era assim, se você pudesse reunir numa mesa de jantar 5 pessoas. E aí nessa eu fui pensando assim, eu acho que eu chamaria um cara tipo, se eu pudesse assim, e acho até que nem é tão impossível, não que isso vai acontecer na minha vida, mas acho que eu chamaria tipo Fábio Massares, porque eu acho que eu gostaria de sentar num lugar e conversar com alguém que de alguma forma mudasse, me apresentasse alguma coisa que eu viesse a ficar viciado, assim. Acho que as melhores companhias que eu tive até hoje pra beber, assim, foram companhias que no outro dia eu acordei, não só a ressaca veio, tipo assim, veio uma banda junto, um filme que viesse e gostar demais, assim, livros, enfim, essa parada. Então acho que seria tipo uma área, assim. Se pudesse ser mais, assim, a gente chamaria desses jornalistas que eu acho massa, tipo Gastão, Barcinski, esses caras assim, que eu acho. As pessoas conhecem muito, assim. Quando eu ouço eles falando, eu falo, caramba, velho, que legal saber de tudo isso, assim. E de uma maneira tão genuína, assim, tipo, saber que os caras gostam, mas não estão falando porque, eu quero saber pra falar que eu sei, não, eles gostam e é só isso, assim. Acho massa. Mano, falar ressaca. Que. Até eu já, esse dia eu tava bebendo inclusive com meu pai. Meu pai é um cara que bebe bem. E aí ele foi dormir, eu continuei bebendo. E eu abri meu WhatsApp, mandei mensagem pra quem eu não deveria. E
E aí, foi essa aí, essa foi a ressaca da minha vida. E no outro dia não tem o que fazer, você só simplesmente. Aí você vai apagar, não, eu acordei 3 da tarde, com certeza a pessoa viu, então foi esse dia. Foi esse dia. Sempre não gostaria de interromper o ciclo das coisas, não gostaria de morrer antes dos meus pais. Não que eu quero que eles morram antes de mim, mas sim, não quero que eles carreguem essa dor, enfim. No sentido de que isso aqui vai acabar mesmo, assim, então de alguma forma eu tenho que dar um sentido legal pra mim, assim, ter um norte, assim. Porque eu lembro que tava na pandemia um dia e quando começou, na verdade não, eu já tava tendo aquele toque de recolher, assim, eu moro bem isolado, e aí eu lembro que, tipo assim, não tinha ninguém na rua, assim, pouco antes de ter o toque de recolher, assim, eu dava uma volta na quadra, 2, assim, dava uma volta assim, só pra me movimentar. E aí, lembro que tive um insight, falei, cara, eu faço música, tá, essa parada, e tipo, tá, e se eu tivesse todo o dinheiro do mundo agora e tipo, tudo tivesse dado certo pra mim, no sentido financeiro, tipo, tivesse alcançado sucesso e tal. E eu tava num momento triste, né, porque todo mundo tava num momento triste, né, daí eu fiquei, pô, o que me deixa feliz agora é fazer músicas independente do resultado que isso tem. O sentido que eu acho da minha vida é que eu consiga me divertir e gostar de fazer música ou de alguma outra coisa. Por mais que você às vezes ganhe, zere a vida e tenha tudo assim, financeiramente falando e tal, tipo, se você não achar o sentido, a vida perde a graça. Eu acho que a coisa que mais mudou, assim, que agora que o Lula voltou, né? Eu acho que o que mais mudou foi a intenção, assim, da galera mesmo, né? Porque quando tava esse cara no poder, os caras se sentiam no poder também de ser um cara escroto, de ser machista pra caralho, né? De defender essas porra de arma, não sei o que, entendeu? Agora com o Lula, se o cara tiver essa ideia, ele vai ficar mais mocado, pelo menos, tá ligado? Não vai ter ninguém que vai dar trela pra ele, né? Porque quando você tem um representante que faz isso, você se sente no direito também de fazer. Então, eu acho que a principal mudança é essa. Então, a galera que ficava meio em cima do muro sem saber, agora tá no lado mais de boa. Não tá defendendo uma parada que nem sabe o que é. Só pra ir com a onda de massa, né? Antigamente, quando tava no governo anterior a esse, que pra mim era uma coisa ridícula, tipo, as pessoas do outro lado sentiam mais a liberdade de ser ridículos com o governo, entendeu? Então, tipo, de certa forma, uma liberdade de ser preconceituoso, de ser... Enfim, já que eles estão no poder, eles tinham esse peito inchado, assim. E agora eles murcharam, e eu acho que nesse ponto a gente tá com mais autoestima, assim. Mas isso de ter sido no dia 30 agora, me trouxe até, tipo... Pô, foi um ano atrás, mas há 5 anos atrás, quando foi a reeleição. A reeleição não. Não, foi 4 anos só. Em 2018. Pô, a gente tava. Eu tava, mas eu e o João, assim, no show do Roger Waters, lá em Curitiba, que foi um dia antes. Porra, aquilo lá foi bizarro, sabe? Foi uma guerra mesmo, aquilo lá. Foi uma doideira absurda, assim. E daí eu vou semana que vem de novo, eu quero ver como é que vai tá ligado? Eu quero ver, e eu tô nesse otimismo, assim, de tipo... Vou curtir de verdade dessa vez, não vou sair puto, brigado com o povo, assim, vai ser... de tipo, o que tá acontecendo? Foi uma sensação bizarra, assim, e vai ser diferente. Vai ser um termômetro, eu acho. O governo Bolsonaro, cara, foi muito cabuloso para as minorias em geral, assim, né? Querendo ou não, se você pertence a alguma delas e é classe trabalhadora também, você pagou um preço muito, muito alto no governo Bolsonaro. Por mais que a gente viva, né, com alguns privilégios, assim, mas era uma parada muito bizarra mesmo, assim, de sentimento mesmo, né? E foi muito massa que o ano passado, né, foi massa lembrar isso também, a gente tava lá em Recife, lá, doideira, mano, e lá todo mundo era Lula também, né? Então... foi muito massa, assim. E daí parece que a partir daquele momento já deu um alívio, assim, sabe? A galera deu uma relutada ainda, ficou lá fazendo uns protestos nada a ver, né? Mas agora meio que a galera vai esquecendo, porque o povo esquece mesmo, velho. Querendo ou não, tipo, os caras vão esquecendo e eu acho que vai até passando pro lado ali ainda do caminho ali, que é o... que pra mim é o certo, né? Ficar levantando bandeira de ódio aí não vai adiantar nada. Eu senti um alívio, assim, no dia a dia, na nossa
relação tanto com a música, porque hoje tem mais pessoas que estão conseguindo lidar com condições melhores de trabalho, porque editais voltaram a acontecer de uma forma mais frequente, os incentivos que vinham para várias entidades e galeras que trabalham com música estão podendo voltar em vários setores, na cultura no geral, e você vê esse respirar. No entanto, ainda é algo que está em processo, porque o que foi destruído é gigantesco, em termos até de relações humanas é outro, o mapeamento é outro, as mesmas pessoas tiveram, muitas que já não estão, agora outras estão em diferentes condições de trabalho, tanto na produção, quanto as bandas, quanto artistas de todos os setores. Então eu acredito que hoje é muito mais... Dá para respirar, estamos nos reerguendo, tá num processo bem inicial, mas já tem, na minha concepção, uma noção de que 4 anos dentro desse espectro de relações, melhorando, eu acho que isso é o que me faz ser mais otimista. Eu tenho certeza, na verdade, que em breve essas mudanças pontuais assim, no mundo artístico vão se manifestar cada vez mais, assim, sabe? Vai abrir mais espaço. Espero muito que as políticas públicas sempre fujam do eixo, tipo, o São Paulo sempre seja de maneira muito democrática para todo mundo. E é isso. Eu acho que já está bem melhor já. Eu acho que é bem por aí, essa parada do otimismo é muito massa, porque a hora que o Lula foi eleito, a gente sentiu aquela sensação de vitória, assim, mas também ficou aquela coisa, né? Tipo assim, ganhamos na risca, né? Tem 50% ainda, 49%, sei lá, que tá naquele pensamento do Bolsonaro e todas as coisas horríveis que vieram, né? Mas, olhando bem, assim, de um ano pra cá, a gente fez muita coisa de um ano pra cá. Foi um ano muito mais longo, assim, produzimos muito mais, assim. Eu acho que os frutos políticos mesmo, de política pública, cultural e tal, a gente ainda tá colhendo, vai colher muito mais ainda. Só das primeiras canetadas ali que já rolaram, a gente já viu que o negócio vai andar muito mais e tal. Mas eu acho que na prática tá trazendo um alívio assim ideológico também, sabe? Porque, igual falou, um ano atrás veio essa de metade, você vai ter que lutar ainda contra essa metade, assim. De certa forma, tá dando uma dissipada essa coisa da gente ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Eu estou tomado por esse otimismo, vejo isso acontecendo, mas ao mesmo tempo, assim, com aquela... Tipo assim, pra onde que foi todo mundo, sabe? Parece que as coisas estão acontecendo lá no Congresso, o primeiro ano de governo sempre consegue fazer muitas coisas, depois a lua de mel vai acabando... Aí, tipo assim, parece que deixou um trauma, entendeu? Beleza, tô tentando viver isso agora, tá legal, tá bacana, mas o que tá acontecendo ali? Será que eles não tá voltando de outro jeito? Quem será o próximo, né? Confesso que durante os outros anos eu perdi a esperança, vamos dizer assim, real. Eu falei, mano, a parada é zoada. Viver é isso. Então eu fiquei muito no estado de sobrevivência. Agora eu não preciso mais tanto estar assim, parece. Então é mais isso. Eu nunca vou deixar de pensar nessa possibilidade de dar merda de novo. Porque é foda e traumatizante na minha percepção. Mas eu tenho um otimismo ainda, sempre vai vencer essa parada. Cara, essas paradas tecnológicas que acabam afetando muito a nossa vida, igual eu falei, eu assumo uma personalidade de um burro mesmo, um cabresto assim. Não penso tanto, mas, assim, a grosso modo, quando eu vejo, a gente está tão bebê nesse ponto de inteligência artificial que a gente tem que ter um pouco de cuidado até sobre ter uma visão muito pessimista em cima da coisa, assim. Porque, beleza, você não vai precisar mais de artista, não sei, porque, por exemplo, fala para um cara dos anos 60, não muito longe, assim, início dos anos 60. Que um cara hoje ia pegar uma música, não precisaria tocar nenhum instrumento e fazer um som extremamente absurdo como um DJ faz hoje em dia. Isso soaria como, sei lá, uma atrocidade, eu acho. Tipo assim, o cara não toca e ele faz som? Como assim? Agora pra gente é fácil de mencionar isso, assim, mas naquela época, tipo, computadores fazem música? Como assim? Eu acho uma parada muito louca essa coisa do computador, né? Pegar o papel do artista ali e fazer uma parada nova, né? E é muito delicado falar isso também, que eu posso estar falando alguma coisa sem fundamento e tal. Mas eu acredito muito nessa parada do ser humano, assim, da ideia dele, sabe? Tipo, de vir uma coisa, de você fazer um desenho que tá na sua cabeça, assim. Tipo,
Viajando agora, né? Tipo, vai desenhar um cachorro, tá ligado? Qual que é a primeira coisa que você pensa? Um cachorro de lado, né? Então é interessante você pensar, tipo, vou tentar ver um cachorro de cima pra baixo. Eu achei uma doideira o quanto que evoluiu tão rápido assim também, né? Porque eu vi alguns meses atrás, sei lá, um ano atrás, um cara que ele tava, tipo assim, fazer uma lan house na casa dele, tentando treinar o inteligência artificial pra continuar a discografia dos Beatles. Pô, mas ele tava com o PC aqui, outro PC ali, ele tava conseguindo, chegando ali. E daí você sabe que, sei lá, em 3 meses teve uma atualização da parada que agora ela consegue gerar, né? Ela gera o próprio pensamento, pensa sozinha e consegue criar a parada. Então vai muito rápido, assim. A gente acha que pode ser uma coisa muito ruim, assim, e pode mesmo, às vezes, não sei como que vai desenrolar isso. Ou dentro dessa nova ferramenta, assim, se é que pode chamar assim, a gente vai ter a criatividade de usar isso de uma maneira a nosso favor, assim, aprender com isso, sei lá. É uma puta ferramenta. Eu tenho muitos amigos que trabalham com em vários setores do design e da arte, não só com a música, né, mas também com design, com roteiro. E teve a greve dos roteiristas agora lá nos Estados Unidos também, que pra mim esbarra muito com isso, sabe? Que aí eles até estipularam umas leis lá e eu ficava de olho nisso porque é a primeira tentativa pra tentar, tipo assim, em que chão que a gente tá pisando, já que agora tem isso, entendeu? Acho que essa greve puxou esse lance da inteligência artificial. Daí eles estipularam aqui o seguinte: o roteirista pode, de repente, ele tem a ideia do roteiro dele, pode utilizar de ferramentas artificiais para dar uma continuidade na história, mas por exemplo, a Warner não pode utilizar um roteirista de inteligência artificial, porque daí seria plágio, porque a inteligência artificial vai estar se baseando no trabalho de alguém. Aí então eu tô meio de olho nisso daí, mas eu, no fundo, assim, eu quero ser otimista e acreditar que pode ser uma ferramenta para que a gente consiga produzir as coisas com mais liberdade, assim, de certa forma, sabe? Pra mim, é um lance... Se você for pensar futuristicamente, é tipo um Star Wars, assim. Uma hora o Império vai estar com todas essas tecnologias e a gente vai se tornar atrasado, só que a gente vai precisar de alguma coisa ou outra pra usar contra, entendeu? Hoje, a ideia de clone e de bot, a ideia de você ter vários robôs na internet, a inteligência artificial às vezes pode administrar várias dessas ferramentas que a própria internet disponibiliza. É a ideia que o David Bowie falou lá atrás, que quando surgiu, ele falou que era a ponta do iceberg. Eu ainda acho que não chegou nem na metade da ponta do iceberg. A gente é muito novo, é um brinquedo que a gente não sabe usar. E o ser humano, ele tem essa capacidade incrível de fazer cagada. Então, ele é muito inteligente. Aí ele fala, pô, isso aqui é uma bomba, ó, criou uma bomba. Pô, que incrível, né? Beleza, pra você fazer uma bomba não sei nem explicar o que pode ser bom, mas o ser humano tem essa capacidade, então a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que alguns setores ali vão ficar meio fodidos, assim. Eu não sei essa questão de música, assim, porque a gente acaba se divertindo umas horas, né? Igual esse cara tava cheio de PC, agora o bagulho tá muito rápido, tipo... Agora a sua voz ali, igual tá todo mundo brincando, coloca o Sinatra pra cantar Raça Negra. Manuel Gomes, Evanescence e tal. Então tá todo mundo brincando com essa parada aí e tirando uma pira, eu acho legal, assim. E a gente não tem um controle de quão evoluído que é essa coisa da informática, né, da tecnologia, sabe? Tipo, tem várias referências ali, né? Então é difícil você colocar o PC como uma referência só, né? Tipo assim, vou montar um computador clássico para fazer música clássica, né? Tipo, sei lá. Mas tem alguns lados de preocupação, assim, por exemplo, o Brasil sempre foi muito foda, a gente desde pequeno vê dubladores incríveis, assim, né? Pô, o cara que faz o desenho do Batman lá era o melhor dublador do Batman do mundo. Os caras são muito talentosos aqui. E daí eu lembro que tinha um cara que ele fazia que ele tava estudando, igual esse cara do Beatles, pô. O cara tinha um trampo imenso pra tentar treinar a parada pra ele fazer aquele deepfake lá, que é a boca mexendo, expressão facial, ela reconhecer e fazer sozinha e tal. O cara remava pra chegar nisso. E daí, sei lá, semana passada eu vi que isso aí deu um salto, daí tinha a atriz dando a mesma entrevista, os caras faziam a boca mexer certinho, a voz fazer, e a voz dela mesma saía dublada, com sotaque bem paranaense, inclusive, mas saía dublada, daí você fala, puta que pariu, se alguém não regulamentar isso mesmo, os dubladores são muito foda, brasileiros tão ferrados, assim, velho, e eles são ótimos, sabe? Então tem alguns lugarzinhos, assim, sei lá, eu acho que às vezes
pra forma artística mesmo, talvez a gente não compre tanto essa inteligência artificial, assim. Não vai ganhar tanto, não sei. Mas sei lá, e se tiver uns músicos de propaganda, assim? Porra, que é um cara que sabe tocar todos os instrumentos, sabe fazer toda a parada ali. Pô, mas já tem plataformas que geram as músicas sem direito autoral. Pô, vamos pegar e juntar lá, eu quero música pra vídeo de carro, música pra vídeo de casa. Pô, o negócio gera lá, ninguém ganha dinheiro, ninguém gasta e já era. Então acho que em alguns lugares ali vai fuder, mas em outros eu acho que não tem como o PC fazer umas coisas tão bonitas igual tem. Ó, a propaganda da Liz lá eu achei bizarro. Você achou da Liz? Bizarro, eu me diverti, assim. Aquilo lá me deu sensação, sei lá. Aí eu cheguei em casa, tava todo mundo falando, não pode. Falei, porra, mas foi legal, sei lá. Eu desconfio bastante, assim. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, mas eu acredito que eu não vou viver isso não vou chegar a ver, assim, uma parada lá na frente ali de um cara que você acha foda pra caralho, chegar e falar, mano, não fiz nada disso, foi o computador que fez. Então, que é um cara que tem dinheiro, que conseguiu comprar uma imagem dele ali, que nem você comprar o seguidor, né? Sei lá. É a consciência de que existe algo que naturalmente já é maior que nós. Se você for pensar em termos de base de dados, nenhum ser humano chega nem perto do que deve ser isso tudo. Então, na minha concepção é isso. Vai virar uma coisa que, com o tempo, a gente vai estar longe. Não tem como. Quem tem acesso a tudo isso, você vai ver hoje, né? Você vai comprar qualquer coisa que tem base na inteligência artificial que reproduza melhor, você tem que fazer uma lan house, tem que ser rico pra caramba. Tipo... Você quer se destacar sendo isso, tem que ter grana. Tipo, não é por aí que eu acredito. Embora eu vá saber que uma hora ou outra eu vou ter que usar disso. Pra me beneficiar dentro do cenário que for colocado. Porque a maioria é essa pira. Entendeu? A gente já tá sob essa influência. Muitas pessoas não sabem. Mas o algoritmo já é uma forma de inteligência artificial, na minha concepção, que modifica todas as estruturas sociais, assim. É o algoritmo que fala quem que vai andar junto ou não. Então, na minha concepção, tem que ter consciência. O que for apresentado, como é que vem, o que eu vou me posicionar. É muito mais delicado viver sobre esse tipo de ideia. Mas, naturalmente, eu acho que a história da humanidade mostra que sempre foi meio por aí.